Vamos falar sobre inteligência artificial, mas num cenário onde o jogo é bem pesado, o direito tributário. Pode até parecer ficção científica, sabe? Mas olha, essa revolução já está batendo na nossa porta. Então, bora entender o que realmente está em jogo aqui. Para a gente ter uma noção do peso desse assunto, vale lembrar uma frase bem antiga, mas super atual. O poder de tributar envolve o poder de destruir. Essa frase já diz tudo, né? Mostra o tamanho do poder que o Estado tem nas mãos. E que cenário é esse, afinal? Pensa num campo de batalha. De um lado está o fisco, do outro, o contribuinte. E, vamos ser sinceros, essa é uma luta que já começa desigual. Imagina só a dinâmica. O Estado cria a regra do jogo, ele mesmo fiscaliza se a gente está cumprindo e, se der briga, é ele quem julga. Isso deixa o cidadão numa posição muito vulnerável. E tem mais. Tudo que o fisco faz já é considerado legal até que se prove o contrário. Ok, então o que a gente pode fazer para equilibrar essa balança? A resposta é o processo. É o processo tributário que dá a chance de nivelar o campo, sabe? Pelo menos no papel. É a nossa única garantia de uma disputa mais justa. E é exatamente aí que o trabalho de um advogado se torna crucial. Ele é quem sabe usar essa ferramenta para defender o contribuinte. Pois bem, e é nesse campo de batalha que surge uma arma nova, super poderosa, a inteligência artificial. A promessa é grande, viu? Revolucionar tudo, deixar o sistema mais rápido, mais eficiente, algo que a gente nunca viu antes. Só que essa IA tem duas caras. De um lado tem o lado bom, o da eficiência. Sabe, usar a tecnologia para automatizar aquelas tarefas chatas, acelerar os processos, diminuir erro humano, isso é ótimo. Mas tem o outro lado, o lado arriscado, que é quando a gente começa a usar a IA para tomar decisões, para julgar casos. E é aí que o bicho pega. Então, vamos entender melhor como a solução pode virar um problemão. A gente entra agora no que chamam de fantasma na máquina, a grande ameaça da tal da caixa preta. A pergunta é simples, mas é a que mais importa. Como é que essa máquina decide as coisas de verdade? Se a gente não consegue nem entender como o algoritmo pensou para chegar num resultado, como é que a gente vai confiar? Ou melhor, como vamos contestar uma decisão dessas? Para entender por que é tão difícil explicar, a gente precisa falar rapidinho de redes neurais. É a tecnologia por trás do Deep Learning. Pensa assim, é como se fosse um cérebro artificial. Em vez de alguém programar regra por regra, a rede neural aprende sozinha. Ela analisa uma montanha de dados e começa a achar padrões, coisas que um ser humano talvez nem enxergasse. O problema é que o raciocínio dela não é uma linha reta, é uma teia gigante e complexa. Por isso, no final, é quase impossível ela te dizer eu decidi isso por causa disso aqui. E as consequências dessa caixa preta são bem sérias. Preconceitos que já existem nos dados antigos são aumentados pela máquina. Fica impossível brigar contra a lógica da decisão porque ninguém sabe qual é. Injustiças podem ser espalhadas em larga escala de forma automática. E é nesse ponto que o ser humano, o advogado, se torna mais importante do que nunca. O valor do profissional aqui é justamente este: desafiar o sistema, cobrar transparência e saber argumentar sobre os detalhes, as nuances que a máquina simplesmente ignora. E tudo isso nos leva ao maior risco de todos, a ideia do juiz robô. E aí fica a pergunta no ar: será que um algoritmo pode de verdade fazer justiça? Aqui está o pulo do gato. Sabe aquele ditado da computação, lixo entra, lixo sai? É exatamente isso. Se a gente alimentar a IA com dados de decisões antigas que eram preconceituosas ou com interpretações da lei que estavam erradas, adivinha, a máquina vai aprender tudo isso. E o pior, ela vai cuspir esses erros como se fossem a coisa certa a se fazer, perpetuando injustiça atrás de injustiça, só que agora de forma automática. E olha, isso não é papo de futuro não, já aconteceu. Um estudo famoso mostrou que uma IA de reconhecimento facial errava 33% das vezes ao tentar identificar mulheres de pele escura. 33%. Já para homens de pele clara, o acerto era quase perfeito. É um exemplo que choca, né? Mostra na prática como dados ruins geram resultados discriminatórios. Beleza, o cenário é preocupante. Mas e aí, o que a gente faz? Joga tudo fora? Não. A resposta não é proibir a tecnologia, é controlá-la. É a gente criar um tipo de protocolo humano para conseguir domar essa ferramenta tão poderosa. A verdade é que a inovação tecnológica não vai parar, não adianta lutar contra. O nosso grande desafio, então, é descobrir como se adaptar. Como a gente pode usar essa tecnologia de um jeito que seja seguro e principalmente justo para todo mundo.
Então, como seria um plano para uma implementação segura? A gente pode pensar em 5 pilares que são essenciais. Eles são como o código de ética dessa IA na área do direito. Primeiro, transparência. A gente precisa saber como a decisão foi tomada. Segundo, segurança jurídica, para que os resultados sejam previsíveis. Terceiro, igualdade, ou seja, auditar os algoritmos para tirar qualquer viés. Quarto, o bom e velho devido processo legal, com um ser humano sempre supervisionando e com chance de recurso. E claro, quinto, proteção de dados. E quem vai garantir que tudo isso aconteça? Profissionais preparados, advogados que saibam auditar e questionar a tecnologia, para ter certeza que ela está servindo à justiça e não o contrário. No final das contas, o resumo da ópera é esse. A inteligência artificial é como uma faca de 2 gumes. Por um lado, é uma ferramenta incrível para ganhar eficiência. Mas, por outro, se a gente deixar ela solta, sem controle, sem supervisão humana, ela se torna uma ameaça gigante para a própria ideia de justiça. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, uma reflexão mesmo. Será que nós, como sociedade, estamos preparados para exigir que essa nova justiça dos algoritmos seja bem, que ela seja realmente justa? A tecnologia vai continuar avançando, não tem jeito, mas são os nossos valores de justiça que precisam mostrar o caminho.